Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui, gente, uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Além das Respostas. Que diz assim: Deus, eu reconheço que muitas vezes corro atrás de respostas, mapas espirituais e direções claras. Mas o Senhor me chama, antes de tudo, para a tua presença. E ela que eu quero buscar. Ajuda-me a compreender que não é apenas conhecer planos, mas conhecer-te profundamente, que transforma meus passos e meu coração. Que eu nunca busque decisões antes de buscar a ti verdadeiramente. Pai, peço que o Senhor me ensine a ouvir tua voz, não apenas ocasionalmente, mas sim de forma contínua, sensível e corajosa, para seguir-te em fé. Jesus disse que suas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Referência João, capítulo 10, versículo 27. E eu quero ser alguém que conhece a tua voz no silêncio, no cotidiano e desde as escolhas simples da vida. Capacita-me a confiar em ti de todo o coração, não apenas quando as respostas são fáceis ou rápidas. Quero te encontrar primeiro, para depois teus caminhos e chamados revelados. Ensina-me a não depender do meu próprio entendimento, que eu ajuste meus caminhos e passos conforme os teus caminhos e sonhos. Senhor, peço que a tua presença seja o centro da minha vida diária. Quando busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sei que todas as outras coisas se ordenam segundo a tua vontade. Não por minha ansiedade, mas pela tua graça contínua no meu viver. Que a tua presença me molde, fortaleça e direcione a cada dia. Que eu ande contigo em todas as horas, agindo segundo a tua vontade e sendo sensível à tua voz nos momentos difíceis e naqueles de conquistas. Em todos eles eu tenho a tua alegria em mim e nada mais importa. Eu não quero respostas, Pai. Quero te encontrar, conhecer profundamente o teu caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, 17 de janeiro. E o devocional de hoje é referente a Apocalipse. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1.
mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, ok? Que diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 5. A oração dos 144 mil. Uma introdução dessa parte diz: Antes das últimas pragas, referência a capítulo 15, versículo 1, isto é, das 7 taças da ira de Deus, capítulo 16, versículo 1, aparecem 3 outras visões. Na primeira, capítulo 14, versículos de 1 a 5, João antevê a felicidade do povo de Deus na presença do Cordeiro. Amém. E o versículo inicia assim: Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele e o nome do pai dele escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira, ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144 mil estavam diante do trono e dos quatro seres vivos e dos líderes, e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Amém. E o versículo em destaque é o versículo 1, que diz assim: Depois olhei e vi o Cordeiro em pé, no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas, que tinham o nome dele e o nome do pai, dele escritos na testa delas. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre esse versículo. O apóstolo João teve o privilégio de olhar através dos portões do céu, e ao descrever o que viu, começou dizendo: Olhei e eis o Cordeiro. Isso nos ensina que o objeto principal de contemplação no estado celeste é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nada atraiu tanto a atenção do apóstolo quanto a pessoa daquele ser divino, que nos redimiu com seu sangue. Ele é o tema dos cânticos de todos os espíritos glorificados e dos santos anjos. Cristão, eis a sua alegria. Você olhou e viu o Cordeiro. Por entre as suas lágrimas,
Seus olhos viram o Cordeiro de Deus, tirando os seus pecados. Aleluia. Regozije-se então, mais um pouco, quando seus olhos estiverem secos das lágrimas, verá o mesmo Cordeiro exaltado em seu trono. Essa é a alegria de seu coração, ao manter comunhão diária com Jesus. Ao manter comunhão diária com Jesus, você terá a mesma alegria num grau mais elevado no céu, pois desfrutará da visão constante de sua presença. Você irá morar com ele para sempre. Olhei e eis o Cordeiro. Ora, aquele Cordeiro é o próprio céu, como disse o bom Rutherford, teólogo presbiteriano escocês. O céu e Cristo são a mesma coisa. Estar com Cristo é estar no céu, e estar no céu é estar com Cristo. Aquele prisioneiro do Senhor escreve muito docemente em um de seus brilhantes textos: Ó meu Senhor Jesus Cristo, se eu pudesse estar no céu sem ti, seria um inferno. E se eu estivesse no inferno e ainda tivesse a ti, seria um céu para mim. Pois és todo o céu que eu quero. É verdade, não é, cristão? A sua alma não diz o mesmo? Nem todas as harpas acima podem fazer um lugar celestial. Se Deus retirar sua residência ou esconder a sua face, tudo o que você precisa para ser abençoado, suprimente abençoado, é estar com Cristo. Amém. Vamos ler Salmos de número 71. Oração de um velho. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de súplica. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. Salmo de um homem idoso. Versículos 9 a 18 do Salmo 71. Que mesmo em meio a sofrimento e perseguições, permanece firme na sua fé e pede que Deus o ajude. Primeiro, pedido de ajuda e declaração de confiança, versículos 1 a 6. Segundo, os planos dos inimigos, versículos 7 a 11. Terceiro, outra oração e uma promessa de adorar a Deus, versículos 12 a 16. Quarto, o passado do salmista, louvor ao Deus poderoso e nova promessa de adorá-lo no templo, versículos 17 a 24. E os salmos inicia assim: Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo.
ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor meu Deus, em ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque tu tens sido meu forte defensor. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel. O dia inteiro falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus. Anunciarei a tua fidelidade, e a tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo, enquanto anuncio o teu poder e a tua força. E a este povo e aos seus descendentes. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas, e não há ninguém igual a ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa. Ó meu Deus, eu te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 71. Salmo 71, versículos de 1 a 3. Ó Senhor Deus, minha rocha e minha fortaleza. Esse trecho
é quase igual ao Salmo 31, versículos 1 a 3, parte A. Salmo 71, versículo 1. Sofra a vergonha da derrota. Referência, Salmo 31, versículo 1. Salmo 71, versículo 3. Rocha. Referência, Salmo 18, versículo 2. Uma fortaleza para me proteger. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz: para vir sempre Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz: para vir sempre mandaste me salvar. O que é difícil de entender. Salmo 71, versículo 5. Ó Senhor, em ti ponho a minha esperança. Referências: Salmo 33, versículo 20. Salmo 42, versículos 5 e 11. Salmo 43, versículo 5. E Salmo 119, versículo 114. Desde jovem. Referência: Salmo 22, versículos 9 a 10. Salmo 71, versículo 6. Tu tens me protegido. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico não é claro e parece dizer: Tu me cortaste. Tu me cortaste. Salmo 71, versículo 9. Não me rejeites agora que eu sou velho. Referência: Isaías, capítulo 46, versículo 4. Salmo 71, versículo 10. Inimigos. Referência: Salmo 3, versículo 6. Salmo 71, versículo 11. Deus o abandonou. Referência: Salmo 3, versículo 2. Salmo 71, versículo 15. Anunciarei que tu és fiel. Referência: Salmo 35, versículo 28. Salmo 71, versículo 16. Tua fidelidade. Referência: Salmo 89, versículo 2. Salmo 71, versículo 17. Tens-me ensinado, por meio da sua palavra, que o salmista tem aprendido desde criança. Referências, versículos 5 e 6, do Salmo 71. Salmo 71, versículo 18. Anuncio o teu poder aos seus descendentes. Referência: Salmo 145, versículos 4 a 7. Salmo 71, versículo 19. Grandes coisas. Referência: Salmo 40, versículo 5 e Salmo 126, versículo 3. Salmo 71, versículo 22. Prometo que te louvarei. Nesta estrofe, dos versículos 22 a 24, o salmista promete louvar a Deus nos pátios do templo, grato a Ele por ter respondido à sua oração. Santo Deus. Referência: Isaías,
capítulo 43, versículo 3. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 71. Que Deus os abençoe.